Era um dia mágico, sério, mágico mesmo. Vou te contar a história. Falar sobre assuntos difíceis ou ensinar questões complexas para as crianças pode ser um desafio, porque elas ainda não possuem maturidade emocional para entender as coisas como a gente, adultos, conseguimos entender. Mas tem situações que é necessário falar sobre o tema, e daí surge a questão: como transmitir a mensagem de uma forma que a criança entenda e que seja leve também. É importante que a criança entenda que ela deve respeitar as outras pessoas, respeitar as diferenças que existem entre as outras pessoas, entender as condições dos idosos, das pessoas com deficiência, a relação dela com os pais ou com os cuidadores, várias outras questões que envolvem a criança, o seu desenvolvimento e a vida dela em sociedade. Afinal, ela é um ser humano inserida em uma organização que não está alheia a essa organização. Ela só ainda não tem, como eu disse, a maturidade de entender o que está acontecendo como os adultos, mas ela também pode e deve entender, conforme a sua maturidade emocional, o que está se passando ali. Primeiro de tudo é entender que a criança, assim como nós adultos, ela aprende por repetição. Então, você incentivar ou desincentivar um pensamento, um comportamento, leva tempo, pode levar muito tempo, porque é por repetição. E para a gente trabalhar assuntos mais complexos, ensinar crianças sobre seus direitos, por exemplo, sobre questões sobre outras pessoas, a gente vai conversando sempre sobre essas questões com as crianças, mas tem uma hora que as coisas ficam um pouco maçantes e as crianças até não entendem. E aí, um aliado a isso é trabalhar os temas de formas diferentes. E uma dessas formas diferentes é trazer um aspecto um pouco mais lúdico para a criança, porque daí ela consegue entender a situação. Como, por exemplo, através de histórias que podem ser contadas também repetidas vezes ao longo do tempo. Histórias diferentes, não necessariamente as histórias que a gente encontra nos livros. Pode ser histórias inventadas pelos pais, pelos cuidadores, por aquela pessoa que está ali envolvida com aquela criança. É claro que isso requer uma boa imaginação. Eu sei que nem todo mundo tem tanta criatividade para ficar criando histórias, mas essa é uma boa alternativa. E se você não tiver essa criatividade que eu falei, de poder criar diversas histórias sobre o mesmo tema, você pode sim aproveitar as diversas histórias, os diversos livros que tem dentro da nossa literatura infantil brasileira. Eu tenho um irmão, o Luan, e eventualmente a gente conversa sobre questões difíceis ou questões difíceis para ele mesmo. E uma vez ele revelou os seus medos e ele pediu que existissem livros sobre esses seus medos. Um era sobre o medo de escuro, o outro era sobre medo de florestas e outro eu não me lembro, eram 3 medos. E então eu criei uma história sobre o medo de escuro para que ele se sentisse mais seguro quando tivesse que apagar todas as luzes, porque ele sentia uma aflição, uma ansiedade muito grande quando chegava a hora de dormir e a gente tinha que apagar todas as luzes. E eu fiz essa história então para ele. Essa é uma das formas de a gente lidar com isso. Como eu falei, a gente precisa de repetição, reforçar comportamentos que a gente quer que a criança tenha ou ensinar comportamentos que a gente acha que é correto em detrimento daqueles que não são. Eu queria compartilhar essa história, inclusive eu vou deixar essa história aqui abaixo do vídeo, no box de informações ou nos comentários fixados, para que vocês também tenham acesso a ela e possam utilizar também caso queiram. Então ela é assim: Lua tem medo de escuro. Era um dia mágico, sério, mágico mesmo. Vou te contar a história. No céu, Lua tinha visto um arco-íris e borboletas ao mesmo tempo. Como isso não haveria de ser mágico? Ele deu um belo sorriso. Olhar para aquele céu lhe deu muita energia, que depois se transformou em coragem. Entrou em casa e disse: Mamãe, prepare minha caminha, por favor. Hoje à noite vou dormir nela. Medo de escuro? Não tenho mais. Agora eu ganhei coragem e esse é meu superpoder. Lua já tinha 5 anos, mas a ideia de dormir sozinho o apavorava, pois à noite tudo ficava muito escuro. Bom, naquele dia mágico, depois de adquirir coragem, esse medo foi deixado de lado, pelo menos enquanto
ainda era dia. Durante o dia, Luan, após vestir sua fantasia de super-herói, brincou o dia todo. Ele era um incrível Luan, até que chegou o entardecer e depois a noite. Luan seguiu o ritual de toda a noite. Jantou, tomou banho, escovou os dentes e foi para a cama. Pois é, o momento de dormir tinha chegado. Quando ele deitou-se em sua caminha, veio um certo arrependimento de ter dito à sua mãe que lá dormiria, mas ainda sentia que estava pronto para aquele momento. Sua mãe deu um beijinho em sua testa, agradeceu pela diversão do dia, deu boa noite e saiu, deixando a porta aberta e a luz apagada. Nesse momento, Luan se apavorou. Fechou os olhos e pensou em todos os monstros que poderiam ali aparecer. Seu coração palpitou e, ainda sem abrir os olhos, correu para o quarto da sua mamãe. Sua mãe o abraçou e disse que estava tudo bem. Depois do susto, o levou de volta para o quarto e pediu para que Luan abrisse os olhos. Ele estava com muito medo, afinal, e se tivesse um monstro ali? Mas ele teve coragem. Abriu os olhos e olha só, não tinha nada de monstros ou qualquer outra coisa assustadora, apenas seus brinquedos preferidos. Respirou aliviado, abraçou seu amiguinho Bob, um dinossauro de pelúcia azul, deu outro boa noite para sua mãe e dormiu feliz, sentindo-se corajoso e o seu próprio herói. Então essa foi a história que a gente contou e a gente fala para ele, né, para encorajar ele dentro do escuro da noite, enfim. E eu acredito sim que essa é uma forma um pouco mais lúdica para as crianças se sentirem bem consigo mesmas, se inserirem na história e verem que elas podem superar seus medos ou entender questões mais complexas de uma forma mais fácil, né? E eu pensei em trazer mais temas que a gente pode trabalhar através de histórias, trazer histórias também para que as pessoas possam ser ajudadas nas horas de conversar sobre temas difíceis, né? Porque, como eu falei, tudo é repetição e às vezes só conversar fica chato, a criança não quer mais ouvir. Então, inserir também através de histórias de uma forma mais lúdica, que para elas é divertido, também é uma ótima forma de a gente tratar assuntos e questões mais complexas, mais difíceis. Então, se você tem uma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários para que eu possa também trabalhar dentro desses temas e trazer histórias e assuntos relacionados a ele. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode também se beneficiar desse conteúdo. Avalie o vídeo, por favor. E até o próximo. Tchau!